Hemingway escrevia como quem brigava com as palavras. Frases curtas, sem floreios, cada linha um soco. Cada palavra entrava para nocautear. E é isso que vamos ver hoje. 11 segredos de um homem para você escrever como quem entra no ringue. Antes de tudo, por que eu vi esse cara? Ele não era somente um mestre das palavras, ele foi jornalista, caçador, pescador, boxeador amador, viveu 3 guerras, ganhou um Pulitzer e um Nobel de Literatura pelo seu livro O Velho Mar, e o seu estilo de escrita, direto, quase selvagem, influenciou inúmeros escritores, dentre eles o autor do Clube da Luta, o Chuck Palahniuk, que é outro autor que também dá murros com as palavras. Enfim, ele era um cara intenso, se jogava no mundo, vivia a vida e depois trazia suas experiências para as obras. E a primeira dica está diretamente ligada com isso, que é: não descreva uma emoção, cause, provoque. E como que você faz isso? Primeiro que ele considerava muito importante você ter um olhar próximo da vida, né? Olhar para as coisas de perto. E a chave não está em apenas você olhar e ouvir as coisas de perto com atenção, mas também notar as emoções que estão ligadas com cada acontecimento do dia a dia e tentar identificar o que exatamente causou determinada emoção para você tentar depois, na hora da escrita, replicar esses gatilhos para que o seu leitor seja capaz de sentir exatamente a mesma emoção. Ele comenta o seguinte: eu estava tentando escrever naquela época e descobri que a maior dificuldade, além de saber verdadeiramente o que você realmente sentia, em vez do que você deveria sentir e do que lhe ensinaram a sentir, era registrar o que realmente acontecia em ação. Quais eram as coisas reais que produziam a emoção que você experimentava. Ao escrever para um jornal, você contava o que acontecia, e com um truque ou outro, comunicava a emoção auxiliada pelo elemento de atualidade, que confere certa emoção a qualquer relato de algo que aconteceu naquele dia. Mas a coisa real, a sequência de movimentos e fatos que produziram a emoção, e que seria tão válida em 1 ano, ou em 10 anos, ou, com sorte, e se você a declarasse com clareza suficiente, sempre, estava além de mim, e eu estava me esforçando muito para obtê-la. Isso aqui que ele falou faz bastante sentido. Uma coisa é você escrever para um jornal passando umas informações bem genéricas do como foi aquele dia. Outra coisa muito diferente é você conseguir transmitir as emoções que você sentiu na hora que aquilo aconteceu. Então, comece a prestar atenção no seu dia a dia, quando você sentir emoções, e tenta identificar o que causou essas emoções, né? Por que eu me senti assim? Por que eu fiquei com raiva? Por que eu fiquei alegre? O que causou? Qual foi o motor que gerou aquela emoção? Quais ações e acontecimentos do dia a dia que despertaram emoções dentro de mim, que me fez me sentir de uma certa forma? E tente replicá-los no papel. A dica número 2, que é: sempre pare de escrever enquanto você ainda sabe o que vai acontecer depois, é uma dica muito válida para você manter o que eu chamo de fogo da história aceso. Aquela vontade de continuar escrevendo para ver onde a história vai dar, porque você já meio que sabe o que vai acontecer. Você não corre risco de chegar no dia seguinte, putz, não sei o que acontece agora, e daí você travar. Para ele, inclusive, era mais importante você garantir que o poço da imaginação tivesse cheio para o próximo dia do que você bater, sei lá, meta de palavras do dia. A dica número 3 dele vem para complementar isso, que é: quando você for voltar a reescrever, comece relendo o que você já escreveu. Inclusive, você já pode aproveitar e vir revisando isso até você chegar no momento que você parou. O bom de fazer isso é que, além de fazer você voltar para dentro da história, porque, durante o dia você parou de escrever, foi lá, viveu sua vida, tá com um monte de coisa na cabeça. Aí você vai voltar para escrever, você tem que mergulhar de volta na história. Então esse processo de você pegar, ler, você não precisa ler do começo. Ele fala para fazer isso, mas depois que a história começa a ficar grande, ele fala para você ler os 2 últimos capítulos antes de onde você parou. Daí você mergulha de volta na história e você continua. Além de, claro, assim você deixa a história mais contínua, porque você não está escrevendo a história de forma fragmentada. Antes da próxima dica, o Império, que é meu patrocinador, mandou dizer que o link da garrafa tá na descrição. Número 4. Não pense na história enquanto você não estiver trabalhando nela. Ele defende que você não deve pensar na história enquanto você não estiver ativamente escrevendo a história. Terminou de escrever? Terminou de escrever. Vai viver sua vida, vai trabalhar, vai se exercitar, vai ler, vai reabastecer o seu poço de imaginação com novas experiências, novas vivências, novas emoções. Dica aqui é bastante válida, faz bastante sentido, mas eu já vi autores dizendo ao contrário, como por exemplo o Brandon Sanderson, que defende a ideia de você procurar empregos que não exijam um esforço mental muito grande, como a jardinagem,
para que você possa pensar na história enquanto você está trabalhando, fazendo as coisas do seu ganha-pão, para quando você chegar no momento de escrever, você já está abastecido, você não perder muito tempo. Pessoalmente, eu acho que é uma coisa que você deve testar. Testa, não pensar na escrita, testa pensar na escrita, vê qual funciona melhor para você e usa. A dica número 5 é outra dica que é muito pessoal, que ele defende a ideia de você escrever à mão primeiro. E faz bastante sentido porque quando você está escrevendo à mão, você tende a escrever mais rápido do que quando você está digitando. Daí você escreve à mão primeiro, solta toda a história ali do jeito que está vindo, depois você vem reescrevendo para o computador, para a máquina de escrever, seja lá como você usa. O legal disso aqui é que você, na hora de você passar do papel para o computador, você já faz a primeira reescrita, você já vem lapidando a história. De novo, eu considero que é uma dica assim, muito pessoal. Sugiro você testar no seu processo de escrita, ver se funciona. Se não funcionar, beleza, vida que segue. Dica número 6. Seja breve. Isso mesmo, nada de enrolar. Corte o excesso. Se uma palavra não serve a um propósito claro, emocional ou narrativo, tchau. Ele diz que se um escritor de prosa sabe o suficiente sobre o que está escrevendo, ele pode omitir coisas que sabe, e o leitor, se o escritor for bom, terá uma sensação tão forte dessas coisas como se o escritor as tivesse declarado. Dica número 7. Use uma linguagem positiva e não negativa. Ao invés de você colocar uma negação, você coloca uma afirmação. Vamos ver uns exemplos aqui. Eu não estou mentindo. Eu estou dizendo a verdade. Ela não disse uma palavra durante o jantar. Ela ficou em silêncio o jantar inteiro. Escrever desta forma parece que deixa o texto mais ativo, mais visual. Você ainda tem aquela sensação de que o texto ficou mais enxuto. Dica número 8. Espere para revisar. Essa é uma dica que não apenas ele dá, o Stephen King fala isso. Então ele não recomenda você escrever e logo em seguida já começar a reescrever. Você escreve, guarda o texto, deixa lá arquivado, sei lá, uns 10 dias, um mês. Depois você volta reescrevendo com outro olhar. A dica número 9 é: escolha um tema forte sobre o que você vai falar. Isso aí é basicamente escolher um tema temporal. No caso dele, ele falava sobre amor, guerra, perda, morte. São temas fáceis para o público se conectar com essa obra porque são temas atemporais. Como resultado, você acaba precisando de palavras menos elaboradas para o leitor sentir e compreender o que o personagem está passando, porque ou ela já viveu, ou ela vai viver, ou ela teve uma vivência semelhante, tornando possível criar essas conexões. E quando você escreve, você quer criar um máximo de conexão entre seu texto e a obra para o leitor entrar dentro da história o máximo que você consegue. A dica número 10 é uma dica composta com 3 coisas que ele acredita que todo escritor precisa. A primeira delas é um compasso moral muito forte. Você deve ter um senso moral do que você considera como certo e errado muito forte. Independente do que você considere certo e errado, você tem que ter isto muito forte dentro de você para você ser capaz de colocar essas injustiças na história para que isso gere alguma coisa dentro do leitor, uma raiva, uma indignação, deixar a sua história mais impactante. O segundo ponto é você tem que usar as dores que você sofreu na sua vida para colocar isso na história. Ele acredita que todo bom escritor teve uma infância traumática. Um exemplo disso aqui, de usar a dor, é o Dostoiévski, que foi mandado para aqueles campos de trabalho forçado na Sibéria. Isso com certeza influenciou para ele escrever aquelas obras dele cheias de dor e sofrimento, que você consegue sentir as emoções dos personagens. A terceira coisa que você deve ter, segundo Hemingway, é um detector de merda. Você precisa saber se um texto tá bom ou se tá ruim. E você consegue desenvolver isso via leitura, lendo muito texto bom para você entender os textos que funcionam, e também lendo alguns textos ruins para você ver, isso aqui tá ruim, e tentando identificar por que aquilo lá tá ruim. Isso aqui tá ruim por causa disso. Ou seja, você tem que ter um senso de julgamento muito bom para você poder julgar o seu próprio texto. Porque escrever é reescrever. Você tem que conseguir ser honesto consigo mesmo. Falar, esse texto tá ruim, eu preciso reescrever isso. Inclusive, quando ele estava editando o final de Farewell to Arms, ele refez esse final 47 vezes até chegar no final que ele considerava adequado. Se ele não tivesse um senso de julgamento forte, pode ser que ele tivesse parado ali na 20ª vez, na 10ª vez, e considerado que era o suficiente. E talvez o final não teria sido tão bom como foi. Não li ainda, eu preciso ler para ver se é bom mesmo. E por último, para finalizar aqui, a primeira versão de qualquer coisa é uma merda.
A primeira versão do seu manuscrito vai ser um lixo, vai estar ruim, vai ter que melhorar, vai ter muita coisa errada. Você vai ter que ralar em cima para deixar o texto bom. Faz parte da escrita. Escrever é reescrever. Agora que você sabe todas essas dicas, vai lá escrever como quem dá soco com as palavras e não se esqueça de socar o botão de inscrever-se.